Olá, eu sou a professora Andréa Garcia. Com mais de 30 anos de experiência, vivi uma grande parte da minha carreira como professora em cursos preparatórios para concurso. E com isso, posso dizer, com meu conhecimento também de rede pública, de atuação profissional na rede pública, o quanto existe uma expertise que eu quero compartilhar aqui com vocês. Se por acaso você é uma daquelas pessoas que deseja ser aprovada num concurso público para professor, você está no lugar certo. Aqui você vai encontrar detalhes que com certeza vão te auxiliar em muito. O vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto que 10 entre 10 professoras que prestam um concurso comentam: eu não fui aprovada por causa das tais pegadinhas. Pegadinha, afinal de contas, será que existe pegadinha? Existe um método, existe uma forma de se livrar dessas armadilhas, vamos dizer assim? É isso que nós vamos conversar aqui no vídeo de hoje. Passar num concurso público de uma grande cidade, de uma cidade pequena com poucas vagas pelo Brasil inteiro, em vários lugares, em vários contextos, não é difícil. E aí, vocês podem se perguntar: professora, não é difícil porque você prestou vários, foi aprovada, tem experiência, mas é difícil. E eu vou dizer não. Por quê? Porque muitas vezes o que você precisa é estudar do jeito certo, da forma correta e ser mais esperto do que as pegadinhas. As pegadinhas só pegam se você não estiver familiarizado com elas. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Afinal de contas, por que é que as bancas examinadoras dos concursos colocam as tais pegadinhas? Que seriam essas questões que nos deixam em dúvida, que são como aquele nome antigo que a gente dizia, aquele shampoo que parece, mas não é? Pois bem. As pegadinhas, na verdade, são questões mais cuidadosas, mais elaboradas, que podem ter um duplo sentido para exatamente diferenciar quem são as candidatas, os candidatos que estão mais atentos, que têm um controle emocional maior, que têm um domínio mais racional dessa experiência, né? Então, são aqueles que já vivenciaram, já fizeram muitas provas, já conhecem um pouco dessa metodologia, desse jeito de funcionar, e aqueles candidatos mais habilidosos. O concurso é um grande processo seletivo que vai analisar não só o conteúdo, mas as características, as habilidades desse profissional para lidar na prática pedagógica. Concordam comigo que um professor, para lidar com uma turma, em uma instituição pública, turmas normalmente numerosas, de crianças, seja da educação infantil ou do ensino fundamental, precisam ter características de atenção. E isso é medido também no concurso. Precisam ter uma certa experiência no traquejo dos conteúdos pedagógicos, uma certa habilidade. E isso com certeza vai ser medido também, ok? Vamos pensar assim: muitas vezes eu não identifico a pegadinha. Eu não sei como é que eu posso fazer isso. Como é que eu posso identificar a pegadinha? Ser mais esperto que o examinador que bolou e dizer assim: olha só, aqui tenho essas duas opções, para que eu estivesse em dúvida e eu consegui perceber. Para identificar uma pegadinha, eu preciso primeiro conhecer muito bem e muito profundamente o conteúdo. Por quê? Porque é aquele momento em que eu mesma consigo me fazer perguntas antes da prova. Olha, essa ideia dá uma boa pergunta e uma boa pegadinha. Normalmente nas minhas aulas eu costumo fazer isso com as minhas alunas. Olha só, gente, isso aqui dá uma boa pegadinha, e elas mesmas já vão se apropriando disso. Mas, professor, o concurso devia facilitar a nossa vida e não dificultar. Qual o motivo dos examinadores colocarem as tais pegadinhas? A peneira. É preciso peneirar. Imaginem o número de candidatos que nós temos num concurso. Isso precisa ser afunilado para que cheguem ao final, às últimas etapas, e consigam a aprovação aqueles mais bem preparados. Então, esse é o motivo.
Esse é o motivo em que não há como não termos pegadinhas nas provas, elas vão acontecer. A grande questão é como lidar com elas. Igual nós dizemos, os conflitos na nossa vida, as dificuldades, eles vão acontecer. A questão é como eu lido com os conflitos, com as dificuldades. Essa é a nossa ideia de estar aqui conversando com vocês. Dicas de como não cair nas pegadinhas. A primeira delas é a seguinte: você não pode se empolgar demais, mas também não pode ficar procrastinando no momento de prova. Você tem que estar naquele time correto. Ou seja, eu vou ler a questão trecho a trecho, pedacinho por pedacinho. E depois disso, eu vou me perguntar o que será que o examinador quer saber aqui? Sobre o que ele diz? Qual é a pergunta exata? Muita gente se perde pela empolgação. Lê a primeira frase e imediatamente eu sei a resposta. Caiu exatamente como um patinho na lagoa. Respondeu a alternativa, que seria o descritor, como a gente diz, aquele erro proposital que é colocado na pergunta. Então, dessa forma, você vai como se preparar para não cair nessas pegadinhas? Primeiro, estudar muito, fazer muitas questões, muitos simulados e cair em todas as pegadinhas. Porque você concorda que se você cair em todas as pegadinhas, quando elas aparecerem, você já vai se lembrar delas. Como é que eu aprendo a cair? Caindo e me levantando. Como é que eu aprendo a ler? Lendo. Como é que eu aprendo a escrever? Escrevendo. Como é que eu aprendo a não cair nas pegadinhas? Resolvendo questões com pegadinhas. Isso é o principal. Então, lembre-se, se você caiu nas pegadinhas, isso é um bom sinal. Você tem conhecimentos, mas isso não pode acontecer na hora do concurso. Isso precisa acontecer nos seus momentos de estudo, nos seus momentos de preparação, quando você está estudando. Então, lembre-se disso. E se você gostou desse vídeo, vai lá, dá um like. Isso vai ajudar a entregar esse conteúdo para muitas outras professoras e isso pode ser interessante. Comenta aqui o que você achou dessas nossas ideias, desses nossos comentários. Se inscreva no nosso canal para receber mais conteúdo. Se inscreva lá e você vai receber todas as nossas notificações. Até a próxima, te vejo em breve. Um grande abraço!